Para entender o que está acontecendo agora, neste turbulento março de 2026, precisamos descer às profundezas de uma rivalidade que deixou de ser uma guerra nas sombras para se tornar o incêndio que ameaça consumir o planeta. O ar que respiramos hoje está saturado não apenas por fumaça de explosões hipersônicas, mas pelo peso de milênios de história e décadas de uma inimizade visceral que transformou dois antigos aliados em arqui-inimigos existenciais. Israel e Irã não estão lutando apenas por fronteiras ou recursos, eles estão em rota de colisão por causa de duas visões de mundo que não admitem a existência uma da outra. Uma disputa onde a política é o gatilho, mas a religião é a pólvora. Para a geração que nasceu conectada, entender 2026 é perceber que o domo de ferro que falhou e os mísseis russos que agora cruzam o céu de Teherã são apenas a ponta de um iceberg que começou a se formar muito antes do primeiro drone ser construído. Enraizado em uma luta por hegemonia regional que mistura o trauma do Holocausto com o fervor de uma revolução islâmica que jurou apagar o Estado judeu do mapa. A política desta guerra é um jogo de xadrez em escala global, onde as peças são movidas por interesses que vão de Washington a Pequim, passando pelo frio siberiano de Moscou. Durante décadas, o Irã operou através do que chamamos de cinturão de fogo, usando grupos como o Hezbollah, o Hamas e os Houthis para cercar Israel sem disparar um único míssil direto de seu território. Uma estratégia de guerra por procuração que permitiu ao regime de Teherã expandir sua influência até o Mediterrâneo. No entanto, o ano de 2026 mudou a regra do jogo quando os Estados Unidos, sob a liderança de Donald Trump, decidiram que a contenção não era mais suficiente, culminando no assassinato do líder supremo iraniano, um ato que decapitou a liderança espiritual e política do país. Este movimento foi o checkmate que forçou o Irã a sair das sombras, unindo-se definitivamente ao bloco eurasiano para desafiar o petrodólar e a hegemonia americana. O que vemos agora é o resultado de uma Rússia que precisa do Irã para manter sua guerra no leste, e de uma China que vê no caos do Oriente Médio a oportunidade perfeita para consolidar sua nova Rota da Seda, transformando Israel no alvo central de uma coalizão que quer reescrever as regras do mundo. Mas para além dos tanques e satélites, existe uma dimensão religiosa que torna este conflito quase impossível de ser resolvido por diplomatas comuns. Para o regime iraniano, a luta contra Israel é uma missão escatológica, uma preparação para o retorno do ímã oculto, onde a libertação de Jerusalém, que eles chamam de Al-Quds, é o requisito sagrado para o fim dos tempos. No outro lado, para muitos em Israel, a terra não é apenas um refúgio político, mas uma promessa ancestral que garante a sobrevivência de um povo que já conheceu o abismo da aniquilação. Essa colisão de fés transforma cada centímetro de solo e cada pedra da cidade velha em um prêmio espiritual que vale mais do que a própria vida. Quando você vê o Irã respondendo à morte de seu líder com uma vingança final, você não está vendo apenas uma represália militar, mas um ato de martírio coletivo. A geração atual precisa entender que em 2026, a guerra não é apenas sobre quem tem a melhor tecnologia, mas sobre quem acredita que Deus está do seu lado enquanto o mundo observa a queda das últimas barreiras da diplomacia. O motivo de estarmos vendo este colapso agora reside no fato de que o equilíbrio de poder que manteve a região em um impasse por 40 anos simplesmente evaporou. A tecnologia hipersônica russa nas mãos do Irã e o suporte orbital chinês através do sistema Beidou anularam a vantagem tecnológica que Israel ostentou por décadas, criando o que chamamos de Yom Kippur digital. A intenção de Trump ao ordenar o ataque contra o líder supremo foi uma tentativa de restaurar o medo através da força bruta, mas o efeito colateral foi o despertar de um nacionalismo persa que une até os críticos do regime contra o grande Satã. Enquanto as refinarias queimam e o Estreito de Hormuz é fechado, o impacto chega instantaneamente no preço do iPhone na sua mão
e na energia que alimenta a sua casa, provando que não existe mais guerra distante. O mundo de 2026 é uma rede neural, onde um míssil em Teherã causa um curto-circuito em Nova York, e o que está em jogo nas montanhas de Israel e do Irã é o rascunho de como será o restante do nosso século. Uma era de impérios voltando a colidir ou o nascimento de um novo tipo de resistência que o mundo ainda não sabe como nomear. Vamos olhar além das chamas de Teherã e enxergar as mãos invisíveis que movem as peças de Moscou e Pequim, pois o que está acontecendo no Irã não é apenas uma guerra regional, mas o teste de resistência final da aliança que desafia o domínio do Ocidente. A Rússia e a China não entraram nesse conflito por amizade, mas por uma simbiose de sobrevivência. Para Vladimir Putin, o Irã é o segundo fronte necessário para exaurir os recursos dos Estados Unidos e distrair o Pentágono da guerra na Ucrânia, funcionando como um laboratório vivo onde a tecnologia russa é testada contra as defesas de Israel em tempo real. Quando os Estados Unidos e Israel executaram a operação que matou o líder supremo, eles não atingiram apenas um clérigo, eles atacaram o pilar central de uma estratégia russa que depende de um Irã forte para controlar as rotas de energia do Cáspio e garantir que a OTAN permaneça dividida entre dois oceanos de problemas. Para o Kremlin, ver o Irã cair seria como ver sua própria linha de defesa sul desmoronar. E é por isso que, nas sombras de 2026, a Rússia está fornecendo ao Irã o olhar de águia, inteligência orbital e dados de satélite em tempo real que permitem aos mísseis iranianos saberem exatamente onde cada navio americano está posicionado, transformando a vingança iraniana em algo cirúrgico e letal que o mundo nunca viu. No entanto, se a Rússia é a armadura e a espada desse conflito, a China é o cérebro digital e o pulmão financeiro que mantém o sistema respirando sob as sanções esmagadoras de Donald Trump. O que pouca gente entende é que em 2026, a China finalmente entregou ao Irã a chave da independência tecnológica, o sistema de navegação Beidou 3, que substituiu completamente o GPS americano em toda a arquitetura militar iraniana. Isso significa que quando o Irã dispara um míssil hipersônico hoje, ele não depende mais de satélites controlados por Washington que poderiam ser desligados ou distorcidos. Eles usam o sinal criptografado de Pequim, que é imune ao bloqueio ocidental, criando uma precisão que humilha os sistemas de defesa tradicionais. Para Xi Jinping, o Irã é a peça-chave da nova Rota da Seda, o ponto de conexão terrestre que une a Ásia à Europa sem passar por águas controladas pela Marinha Americana. E o petróleo iraniano, comprado quase integralmente pela China em yuans, é o que alimenta a máquina industrial chinesa, enquanto o dólar perde espaço como moeda global. Para Pequim, permitir que o Irã seja destruído seria aceitar que os SA podem cortar o suprimento de energia da China a qualquer momento, e é por isso que os bancos chineses continuam financiando a resistência de Teherã, criando um escudo econômico que Trump tenta, mas ainda não conseguiu quebrar. A geopolítica de 2026 é, no fundo, uma briga de vizinhança em escala planetária por quem controla a jugular do mundo, o Estreito de Hormuz. Pense nisso de forma simples. Se o Irã é o porteiro de um posto de gasolina que abastece o mundo, a China é o maior cliente e a Rússia é o segurança que fornece as armas para o porteiro. Quando os Estados Unidos e Israel matam o dono do posto, eles tentam mudar a administração à força, mas a China e a Rússia sabem que, se o novo dono for amigo de Washington, elas ficarão sem combustível e sem proteção. O eixo da resistência que vemos hoje é, na verdade, um eixo da sobrevivência eurasiana, onde o Irã aceita ser o campo de batalha para que a Rússia e a China não tenham que lutar em casa. A posição dos outros países, como a Arábia Saudita e a Turquia, é de um medo paralisante, pois eles sabem que estão presos entre um Ocidente que usa a força bruta para manter o status quo e um Oriente que oferece uma nova ordem baseada em tecnologia e petróleo, mas que exige fidelidade total contra o xerife americano. O que está em jogo agora não é quem vence a guerra em Israel, mas quem terá o direito de escrever as regras do comércio, da internet e da segurança para os próximos 100 anos.
Enquanto as cinzas do líder supremo se dispersam pelo vento escaldante do deserto e o silêncio fúnebre de Teherã é cortado apenas pelo rugido dos mísseis Fatah 2, o mundo percebe, com um calafrio na espinha, que cruzou um ponto de não retorno, onde a morte de um homem tornou-se o prelúdio para o fim da ordem global como a conhecemos durante quase um século. Se você achava que o colapso do Domo de Ferro, a audácia estratégica de Donald Trump ou a aliança de silício entre Moscou e Pequim eram o ápice deste pesadelo, prepare-se, pois as engrenagens de 2026 escondem um segredo ainda mais sombrio que está prestes a emergir das profundezas da rede mundial e dos templos milenares da Ásia Central. O eixo da sobrevivência não está apenas lutando uma guerra de trincheiras e satélites, eles estão preparando o terreno para o que os analistas de inteligência chamam de a Grande Escuridão, um evento catastrófico que não será disparado por ogivas nucleares, mas por um pulso de inteligência artificial autônoma capaz de desligar a civilização ocidental em uma única noite de luar, transformando cidades como Nova York e Londres em museus de concreto às escuras. O que testemunhamos até agora foi apenas o aquecimento de um tabuleiro onde Israel e Irã são as peças sacrificiais de um jogo muito mais vasto, onde o verdadeiro mestre do jogo, aquele que financia os mísseis e escreve os códigos, ainda não revelou sua face completa, aguardando o momento exato em que o cavalo de fogo galopará sobre as cinzas do sistema financeiro tradicional e do petrodólar. No nosso próximo encontro, vamos desvendar a conexão proibida entre as profecias ancestrais do Oriente e os códigos de guerra cibernética que estão sendo digitados neste exato momento, em bunkers protegidos por montanhas de gelo na Sibéria e areia no Gobi, revelando por que 2026 não é apenas um ano de conflitos armados, mas o ano em que a humanidade mudará de dono e a Ásia assumirá o trono definitivo do mundo. Não desligue, não se afaste e não ignore os sinais, pois o rastro de fogo que começou na porta do inferno em Darvaza nos trouxe até este abismo, e o que vem a seguir é a verdade que eles tentaram apagar, mas que o mundo Ásia vai te mostrar com exclusividade. O futuro já começou, e ele é mais estranho e perigoso do que qualquer ficção.